Para a gente entender o que vai ser pregado nessa noite, a gente tem que contextualizar, como é qualquer carta. Imagina que você está andando na praia e você encontra uma garrafa com uma carta dentro. Isso é tema de muito filme de amor e ali geralmente tem uma história romântica e tal. Só que se você não souber destinatário e remetente daquilo, você vai ter sim uma boa história nas suas mãos, você vai talvez se emocionar ali, mas fica incompleto. Você entende mais ou menos, mas não entende muito bem. Então, a primeira coisa para a gente entender o que vai ser pregado dessa noite é entender quem é destinatário e remetente. Então, a gente não sabe de fato quem escreveu a carta aos Hebreus, mas alguns acham que foi Paulo, pela retórica, pelo conhecimento que ele tinha dos rituais judaicos. Mas enfim, o que a gente sabe é que essa carta foi escrita para judeus que eram novos convertidos na fé cristã, ou estavam tendo essa dificuldade na nova fé. Por quê? Se coloca no lugar do judeu. Durante a vida inteira, ele viu todos os seus pais, toda a sua geração, sacrificando animais ao Senhor. Então, era uma coisa física, palpável. Então o camarada pecava e ele, para a propiciação, o perdão dos seus pecados, o que ele fazia? Ele pegava literalmente aquele animal, era algo palpável, né? Físico. Então ele pegava aquele animal e levava até o sacerdote para então oferecer aquilo como sacrifício para perdão dos seus pecados. De repente, ele chega então numa nova fé, que agora não é mais algo físico. Agora alguém diz para ele, olha, agora não é mais necessário sacrificar animais para perdão dos pecados, porque o Filho de Deus, o próprio Filho, se entregou e esse sacrifício foi suficiente para pagar o seu pecado, a sua dívida para sempre. Ele foi cabal, foi completo. Agora, veja, alguém que está acostumado com todo esse ritualismo para se ver livre dos seus pecados, de repente cai numa fé que diz assim, olha, agora não precisa mais desses sacrifícios, agora é pela fé. Aí você vai, como assim pela fé? Eu só tenho que acreditar. Isso, agora você tem que acreditar que o Senhor Jesus, que é Filho de Deus, morreu no seu lugar, pagou pelos seus pecados e agora não precisa mais. Eu não preciso mais trazer então? Não preciso. Isso causa um certo conflito na mente do judeu. Aí você fala assim, poxa, mas que conflito, é tão simples da gente entender? Claro, para nós é simples de entender. Agora, deixa eu te explicar como é difícil, como dá um certo conflito na nossa mente. Eu vou exemplificar com o meu final de semana em Campo Limpo. Alguns aqui não me conhecem, mas eu praticamente nasci nessa igreja. Então, eu vou te falar mais ou menos como era o meu final de semana aqui, e os irmãos que cresceram comigo aqui sabem mais ou menos como era. Então era assim, sábado, 9 horas da manhã, eu vinha pra cá e ajudava no círculo de oração, tocava com as irmãs, tal. Quando dava meio-dia, eu ia em casa, comia alguma coisa, voltava, porque 2 horas tinha ensaio do Grupo Unipaz, aí, né, ficava até umas 5 horas em casa, comia alguma coisa, voltava. Quando era 7 horas, tinha a ceia do Senhor, a gente participava da ceia até as 11 horas, 11 horas a gente ia pra vigília com o Embu lá, com o Carlinhos lá no Embu. Aí quando era 7 horas da manhã, a gente vinha pra consagração, 9 horas eu ia pra escola dominical, dava aula, quando era 11 horas tinha ensaio dos jovens, quando era 1 hora da tarde, a gente ia visitar com os jovens, a gente chegava em casa mais ou menos umas 3 horas, morrendo de fome, comia alguma coisa muito rápido, voltava 5 horas porque tinha ensaio da orquestra, e quando dava 7 horas, a gente vinha pro culto e louvava o Senhor, e quando dava 11 horas, que eu chegava em casa, eu olhava para Deus e falava, olha, contempla este adorador, olha, Senhor, como eu me sacrifiquei pela tua obra. Eu me sentia o máximo. Eu me sentia o cara que estava realmente fazendo a obra do Senhor. Só que eu tenho uma péssima notícia para todos nós nessa noite. Vir à igreja não é fazer a obra do Senhor. Doeu, né? Já começou doendo, né?
vir à igreja, cultuar, é o maior privilégio que nós podemos ter. Se nós não tivéssemos a liberdade que nós temos de vir, talvez nós já estaríamos mortos, porque tem lugar que as pessoas morrem porque querem adorar e não podem. Portanto, vir à casa do Senhor e cantar é o maior privilégio do mundo. Não há sacrifício nisso, há prazer. Porque eu vou te falar mais. A minha tia morou durante muitos anos aqui na igreja. Então, quando eu dormia aqui, nascer do sol, 5h30, 6 horas, o galo do seu Renato cantava. Então, se a questão é cantar e agradar o Senhor, o galo era mais crente que a gente, porque ele vinha antes, era o galo muito mais pentecostal do que você. Glória! Me ajuda, Luiz. Cantar é privilégio. Sabe o que acontece? Toda essa atividade, pastor, nos dá a falsa sensação de que nós estamos fazendo a obra do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é cuidar de órfão e de viúva. Portanto, você pode cantar maravilhosamente bem. Se você se esquece daquele que não tem condições de se sustentar, a sua religião é vã. Porque se o texto está me falando que órfão e viúva, pelo contexto daquela época, eu entendo que quando a mulher ficava viúva e o homem era quem trazia o sustento, ela não tinha mais condições de sustentar, igualmente o órfão. Portanto, eu interpreto que a verdadeira religião é cuidar daqueles que não têm condições, e aqueles que não têm condições, pode ser que eles também não tenham condições emocionais. Então, quando você pega alguém que está com depressão, e você dá a mão para ele e diz: olha, eu vou caminhar com você, não importa quanto angustiado você esteja, não importa, eu vou caminhar com você. Portanto, quando a Bíblia diz que não quer mais sacrifícios, ela está dizendo que ela não quer, o Senhor não quer mais sacrifícios de animais. Esse sacrifício que nós fazemos na casa do Senhor é sim recebido como oferta de gratidão, sim. Porque evangelho requer sacrifício, sim. Evangelho requer renúncia. Evangelho requer um desprendimento de tantas coisas que muitas vezes você gostaria de ter e não pode. Evangelho é sim renúncia de sono. Muitas vezes esses dias eu postei que as pessoas acham que quando dá a hora do culto, meu Deus, hora do culto, glória a Deus, não, irmão. Na hora do culto eu falo: Jesus, de novo o culto, oh Senhor, me ajuda, me dá graça, eu queria ficar aqui assistindo televisão. Essa é a verdade. Aí o que eu faço? Eu sacrifico a minha carne, falo: carne, é o seguinte, eu sei que você quer ficar aqui assistindo televisão, assistindo Netflix, eu sei, mas agora é hora de adorar o Senhor, vamos lá. Isso é sacrificial. Portanto, cantar não é sacrifício de louvor. Então, o texto ele vai dizer, então, o que é o fruto dos lábios. Ele diz que sacrifício de louvor é fruto dos lábios. Agora, essa palavra fruto, você faz uma pesquisa básica ali no Google para encontrar a palavra original no grego, que é a palavra karpos, que significa aquilo que é retirado, ou seja, é o resultado. Portanto, fruto é resultado de algo. Fruto não nasce da noite para o dia. Fruto precisa de processo. Então, o agropecuário lá que estuda, ele vai fazer primeiro uma avaliação na terra, para saber se a terra é mais arenosa, se ela é mais argilosa. Eu tenho primos que são agricultores. Olha, confesso para você que no máximo eu plantei aquele feijão
na escolinha, é tudo que eu sei. Mas eu entendo que você precisa saber como é que é aquela terra para você semear. Porque não se lança semente, um bom lavrador não lança semente em qualquer lugar. Ele precisa primeiro estudar o terreno, porque cada solo tem as suas particularidades. Preste muita atenção, porque eu vou ligar isso na mensagem. A semente, quando ela é lançada no solo, tem que acontecer algo com ela, que é imprescindível para um dia ela virar fruta. Sabe o que tem que acontecer com a semente, Jairo? Ela tem que morrer. E quem é espiritual já sabe por onde eu estou indo. Se a semente não morre, ela não vira fruta. Sabe quando você chega numa casa e você vê uma fruta de plástico? É bonita, é vistosa. Só que aí quando você vai chegando perto, você percebe que aquela fruta não tem cheiro. Você percebe que aquela fruta, se você der uma de doido, achar que é realmente uma fruta e você mastigar, você vai ver que ela tem gosto de plástico. Sabe o que é isso? Isso é uma fruta resultado de uma semente que não morreu. Quando você ouve um louvor, que a tua alma estremece, que as tuas emoções dentro de você se embaralham, e a única coisa que você consegue enxergar é o Cristo. Sabe o que é? É que esse louvor, ele é resultado de uma história e de uma semente que verdadeiramente morreu. O louvor cuja semente não morreu lá atrás é vazio, é fruta de plástico, é bonita, mas não tem cheiro nem gosto. Aí faz sentido a maldição da figueira, porque Jesus vê uma árvore muito frondosa, cheia de folhas, e a figueira, ao que me consta, primeiro vem o figo e depois vem a folha cobrindo. Horas tá cheio de folha, tá cheio de figo. Só que quando Jesus chega perto, é só uma árvore muito bonita, cheia de folhas. Quando se levanta a folha, não tem fruto. Eu te pergunto nessa noite, será que você não é uma árvore muito bonita, que só está fazendo barulho de folha? Porque as folhas fazem muito barulho. Dá aquela ventania, meu Deus, quanto barulho! Mas o Cristo levanta a folha. Pesado, né? Eu perguntei, Jesus, é isso mesmo? Ele falou, é isso, Luiz, me ajuda. Só que depois que ela morre, não acabou. Depois que ela morre, agora ela vai ter que lutar contra ervas daninhas. E todo o ministério que está nascendo, ele vai ter erva daninha. Para onde você olha tem erva daninha. Não vai crescer, não vai prevalecer, não vai dar certo, não vai prosperar. Esse negócio de cantar em presídio, esse negócio de cantar em shopping é modinha. E vem erva daninha, mas sabe o que acontece? Nós somos regados por graça. É graça que cai sobre nós dia após dia e vai nos dando este crescimento. Mas não acabou. Agora vem as estações. E sabe uma coisa muito interessante? Obrigado, Deus abençoe, eu vou derrubar. Leva, não precisa, fique em paz. Eu sei que eu vou derrubar. E eu tenho toque, eu não vou conseguir se não estiver no meio, certinho do público. Deixa eu te falar das estações.
Eu aprendi uma coisa com a minha mãe. Claro, eu aprendi milhares de coisas, mas uma coisa eu aprendi com a minha mãe num processo muito difícil, que essa casa de oração sabe já de cor e salteado, porque eu sou filho daqui e vocês ficam falando de mim aí. Ela me diz assim: filho, não dá para pular etapas. É verdade. Filho, tem que passar por todas. Não dá para fazer primavera, verão e pular pro inverno. Vai ter que cair folha sim. Vai ter que cair folha sim. Porque esse é o processo do crescimento, para que um dia você dê fruto. Glória a Deus. Aleluia. Acabou ainda não. Aí depois que a gente passou por todas as estações, meu amigo, aí vem alguém com a mãozinha para trás, assim, ó. Você não sabe o que ele tem na mão? Ele tem uma tesoura. Chegou a hora da poda. Com muita calma, com muito carinho, com muito cuidado, ele vai olhando, Jairo, galho por galho. Aí ele chega aqui e diz assim: não, esse aqui está atrapalhando. Esse aqui vai ficar maravilhoso, deixa eu dar uma podada para ficar melhor. Pá. E assim nós vamos sendo podados. E tudo aquilo que está impedindo o teu crescimento vai saindo. Você vai sendo purificado, você vai sendo limpo. Sabe por quê? Porque se não houver a poda, você fica atrofiado. Teu ministério cresce, mas cresce torto. Seu ministério cresce, mas cresce sem autoridade. Você canta, mas não tem unção. Você prega, mas não tem unção. Você faz todas as coisas, mas tem alguma coisa que precisa acontecer para mudar a sua história. É o agricultor te podar. Isso dói. Isso dói. Isso dói demais, mas é para o teu bem. Portanto, sacrifício de louvor é o resultado de uma história. Fruto dos lábios tem que carregar testemunho, senão é vazio. Agora, Hebreus faz um paralelo com o Antigo Testamento para que a gente entenda o Novo. E eu posso fazer o mesmo. Então eu olho para trás e eu percebo que sacrifício era trazido, Jessé. A gente tem um mau costume de ir à igreja para buscar. E aí a gente vem, senta, pastor Leonardo, com o nosso barrigão depois daquela macarronada maravilhosa do domingo e diz assim: vamos ver o que é que o grupo de louvor trouxe para nós essa noite. Eu vim aqui para receber. Mas de novo esse louvor? Agora vamos ouvir a palavra. De novo essa palavra. Claro, criatura, você não aprendeu da última vez? Eu também entendo que os animais que eram trazidos para o sacrifício, eles não podiam ter defeito. E aí isso me remete à excelência. Só que tem uma coisa muito interessante sobre a excelência. Porque o animal que era levado, ele era conforme a capacidade social da pessoa. Então, se a pessoa tinha muitas posses, então ela
devia levar um boizão lá, tal. Se a pessoa era mais pobrezinha, só conseguia levar um carneirinho, um cabritinho, alguma coisa assim, ela levava. Sabe o que eu entendo disso? Que o Senhor não vai exigir excelência além da sua capacidade. Ele só vai exigir excelência daquilo que você é capaz de oferecer. Só que tem uma coisa, não dá glória ainda não. Sabe por quê? Porque embora ele não queira além daquilo que você pode oferecer, ele vai extrair tudo. Sabe quando você vai na feira, quando você vai à feira e tem lá o pastel e o caldo de cana? Eu não sei o que é isso porque eu tenho trauma, não sei se vocês sabem, mas minha mãe não deixava eu comer pastel e caldo de cana na hora da feira porque senão eu estragava o almoço. Então eu não sei como é esse prazer. Mas eu ficava vendo as outras crianças, maldade, né? Eu ficava vendo as outras crianças pedindo lá o seu caldo de cana. E sabe o que eu percebia? Que o japonesinho pegava lá aquela cana e ele fazia assim, ó. Eita, Luiz, eu quero você aqui do meu lado pregando comigo. Tá mais ligado do que... Só que você achava, tá bom, né? Não. Sabe o que ele vai fazer agora? Se você tivesse entendido, você estava chorando. Porque quando a gente acha que já deu, o japonês fala assim, não, agora não vai dobrar de novo e vai colocar de novo lá dentro. Até extrair tudo. Deixa eu te falar um negócio. Você não sabe da sua capacidade até você ser esmagado por Deus. Você acha que vai acabar? Você acha que chega, não tem mais o que Deus traz de mim? E lá do fundo do poço, onde não tem mais nada, Ele consegue. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem mais coisa que eu aprendo. Eu aprendo que não podia levar só a perninha do carneiro. Tinha que levar o bicho todo. Sabe o que eu entendo disso? Irmão, não adianta vir pela metade. Deus quer você todo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Enquanto você não vier por completo, meu Deus. Enquanto você não vier por completo, não vai ter fruto. E Paulo vai dizer assim, irmãos, eu rogo-vos, pelo amor de Deus, ofereçam-se em sacrifício vivo. É oferecer todo. É se oferecer, Joel. É inteiro. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele vai dizer que este é o culto racional. Sabe o que isso quer dizer? Se você não tem isso aqui como alimento diário, você não sabe o porquê louva. Porque culto racional gera um louvor com o entendimento. Qual o entendimento? Dos feitos da cruz. Este é o culto racional. Quando você entende que você não merecia. Quando você entende que você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E a luz, a luz mostra tudo. Nas trevas, a gente estava acostumado a disfarçar. Nas trevas, a gente estava acostumado a levar qualquer coisa para o altar. Mas na luz, na luz se vê tudo.
tudo é um verdadeiro raio-x. Portanto, se o teu louvor não é fruto de um entendimento a respeito dessas coisas, a tua adoração, segundo Jesus, é inútil. Porque Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Sabe o que é em vão? À toa. É por isso que naquele dia nós vamos chegar diante dele e ele vai dizer assim: desculpa, eu não te conheço. Mas como assim, Senhor? Em teu nome eu cantei naquele coral 58 anos. Em teu nome eu profetizei. Não, desculpa realmente, mas eu não te conheço. Sabe por quê? Você não teve relacionamento comigo. Como é que eu vou conhecer uma pessoa que não tem relacionamento? É verdade. Agora, eu preciso usar o mesmo método de Hebreus para te explicar algo que o Senhor colocou no meu coração para falar para você nessa noite. Hebreus usa esse comparativo, ou seja, ele vai no passado, pega a história e converte para o novo. Eu quero fazer a mesma coisa, eu quero ir para o passado para explicar o presente. A última vez que eu esteve aqui, não sei se o Joel lembra, ele brincou comigo. Ele falou assim: Rogério, por sua culpa, hoje a gente não consegue tocar nem parabéns para você se não tiver uma partitura. Se você não entende a brincadeira, é que é o seguinte: a geração do meu pai, ela foi vamos dizer, a primeira geração de Campo Limpo a tocar. E essa geração tocava de ouvido. E eu acho muito interessante porque, Gessé, meu pai faz escala diminuta. Você toca com ele, ele faz escala diminuta. Agora pergunta pra ele o que é uma escala diminuta. Meu pai faz escala pentatônica. Cadê o Thiago? Meu pai faz escala pentatônica. Ele faz nona e sexta. Aí você fala: pai, que acorde é esse? Ele faz assim: sei não. E vocês veem o quanto ele toca. Essa foi a geração dele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo, sabe os bandeirantes que você estudou lá na escola? Ele estava abrindo aquele caminho. Então ele abriu aquilo, ficou aquela estrada de barro. Aí veio este ser aqui. E aí, dos músicos daquela época, eram meu pai, o Ney, o Wilson, e um dia o Ney, Claudinei Nunes, ele disse uma coisa no ensaio que magoou todo mundo. Ele disse assim: enquanto todo mundo da banda não souber notação musical, Renan, não vai. Todo mundo ficou triste, chateado. Eu escutei aquilo e guardei, Joel. Eu era criança, mas eu escutei aquilo e guardei. Eu falei assim: da minha geração pra frente, todo mundo vai saber música. E aí comecei a estudar, e dali pra frente a gente só tocava se tivesse uma partitura. Tanto é que, se eu não me engano, vocês têm nos iPads da vida aí as minhas partituras de várias, né? Aí, depois, eu acho que isso que eu fiz foi colocar asfalto, Vicente. Eu passei o asfalto ali na rua. Depois de mim, vieram esses meninos maravilhosos e passaram cabeamento, telefonia, internet, e agora a coisa tá bonita. Só que, imagina que o Joel agora queira novamente ensinar todo mundo aqui cifra. Para quê? A gente já passou dessa fase. Porque quando um lugar é conhecido por determinada atividade, as pessoas que vêm depois daquilo nas próximas gerações, elas parecem que crescem com aquilo no DNA. Eu não sei, quem tem filho aqui, minha filha de 5 anos, ela dá um baile em mim no iPad, É assim, pai. Eu sou analista de sistema, sua menina. Então, essa geração, ela já vem, parece que sabendo. É a mesma coisa. Então, não adianta querer voltar e ensinar coisas do passado. Por quê? Porque já está implementado. Ok? Guarda essa informação. O texto que nós lemos,
O versículo 7 diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Deixa eu te contar um negócio a respeito de Campo Limpo. Nosso primeiro pastor aqui foi o pastor Raimundo Moreira Costa. O pastor Raimundo tinha muitas qualidades, mas eu preciso, por conta do tempo, elencar uma. O pastor Raimundo era apaixonado pela palavra, pastor Leonardo. Apaixonado. Quem está aqui que lembra, ele pregava chorando, caindo lágrimas aqui, parecendo uma pessoa que eu conheço. Chorava, apaixonado pela palavra e pelas almas. Depois do pastor Raimundo, veio o nosso querido pastor Gessé Plácido Ribeiro. Aí, claro, de tantas características maravilhosas do pastor Gessé, eu preciso elencar uma. O pastor Gessé tinha autoridade espiritual. Quantas vezes eu não vi demônio manifestando lá no fundo, o pastor Gessé, os obreiros tentando ali aquela confusão, aquela muvuca lá no fundo, o pastor Gessé: não, irmãos, calma. Diabo, sai agora. Pá, o cara caía lá no fundo. Coral, quem estava aqui nessa época e ainda não morreu, graças a Deus. Porque você sabe, né, que logo começa a cair, né? Mas enfim, vamos lá. Depois disso, nós tivemos o pastor Hélio. E dentre tantas características que eu podia dizer do pastor Hélio aqui, eu preciso elencar uma. O pastor Hélio tinha visão de reino. Visão de reino. Sabe esse anexo que você aprende ali? Visão do pastor Hélio. Lágrimas do pastor Hélio. E graças a esse anexo, nasceu a escola de adoração. Porque um dia eu pedi para ele, ele falou: Rogério, tem a minha bênção, faça lá. E ali começou esse trabalho, que já faz 10 anos que a gente ministra nesse ministério de escola de adoração. Agora, eu não seria insano de vir aqui falar dos pastores anteriores e esquecer do pastor Leonardo, que eu não sou burro. Eu preciso do Luiz comigo em todos os cultos. Um dia eu tive a grata felicidade de dar carona para este menino. Aí, conversando no carro, papo vai, papo vem, me perguntou algumas coisas de né, como funcionava na minha igreja e tal, não sei o que lá, eu dando a minha opinião. Aí sabe que ele vira para mim e fala? Ele diz assim: Rogério, e o que é que eu devo fazer? Sabe o que isso me transmite? Humildade. Por que é que eu estou te falando tudo isso? Você precisa entender. Porque assim como cada solo tem as suas particularidades, Deus tem propósitos específicos para cada igreja local. Por isso, Ele agrega as pessoas certas, com os dons e talentos específicos para aquele propósito. Portanto, ninguém que está aqui à toa. Cada um, do mais simples ao mais importante, se é que tem isso aqui, todos têm um motivo para estar aqui. Você não está aqui por acaso. Portanto, você então deve ter entendido que Campo Limpo é terreno fértil. Pastor, pega que isso é para você, pastor. Você está num lugar que foi semeado em lágrimas. E essas sementes desse lugar, sabe o que dizem? Paixão pela palavra, autoridade espiritual, visão de reino e humildade. Agora eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para você nessa noite, porque o Senhor me mandou aqui só para fazer essa pergunta. O que é que você está fazendo com tudo isso que você herdou?
Porque esses homens semearam em lágrimas. Essa igreja tem história. Essa igreja semeou muita coisa em lágrimas. Tem cura neste lugar. Tem cura neste lugar. Eu tinha 12 anos. Eu fui desenganado pelos médicos. Mamãe chegou aqui. Só tinha uma luz no ensaio do coral. A Luísa devia estar aqui. E o coral cantava. Minha mãe me colocou no banco. Eu desfalecido dessa. Eu desfalecido. E ela se jogou de joelhos na frente desse coral. E sabe o que esse coral cantava? Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Aí eu fui para casa para morrer. Porque a médica ligou para Sônia Bezerra, cunhada do meu querido Jairo, e disse assim: Sônia, vai lá na casa da Rufina e diz para ela que desse final de semana, infelizmente, o filho dela não passa. Eu tô te ligando, Sônia, porque você é amiga dela e você vai saber dar essa notícia de uma forma, né? Aí eu tô lá em casa, chega a Sônia, eles vão lá, eu tava na cama. Desculpa mencionar, irmãos, mas talvez nem todos conheçam essa história, mas eu já tava urinando sangue. E aí, eu lembro que a Sônia entrou e tô lá na cama, não tô escutando direito, eles foram lá pra cozinha, de repente eu escuto minha mãe desabar em lágrimas. Choro da alma. Aí eu senti que o colchão baixou um pouquinho assim, ela chorando e orando assim no meu canto. Daqui a pouco, pastor, chamou a irmã Maria José, do circo de oração. A Maria José chegou na sala de casa, não vou esquecer esse barulho nunca, porque ela chegou na porta de casa e fez assim: Espírito da morte, eu te ordeno, sai! Sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite eu comecei a me sentir melhor. Naquela semana eu fui sarado. Na semana seguinte começou o meu ministério. Calma aí. E o meu pai, vocês sabem, né? Meu pai é paraibano. Meu pai tem uma gentileza para falar com a gente. Hoje ele é outro pai, né? Mas naquela época ele ainda tinha muita raiz paraibana. Então, deixa eu contar uma história para vocês, pastor. Só que eu acho que nem todo mundo sabe dessa história. Eu cheguei a primeira vez no Brás, a sede antiga, o bolo lá. E aí, chegamos lá, eu pequenininho, pastor, segurando a mão do meu papai, né, tal. Aí eu só tinha visto essa galeria aqui, eu já achava o máximo a galeria. Eu ficava lá em cima correndo, era aquela coisa. Quando eu fui pro Brás, cheguei, mãozinha dada pro meu pai. Quando eu vi aquelas 3 galerias do Brás, eu falei: pai, isso não cai não? Aí papai virou e fez assim: isso não é feito de cuspe não, menino. Essa era a delicadeza do papai. Tô acabando com eles, né? Adeus meu iPad. Aí eu não conseguia aprender com ele, ele não sabia, ele sabe fazer, mas ele não sabe ensinar, cada um no seu quadrado. Aí, naquela noite, naquela semana, eu aprendi com um método que tinha lá, Joel, jogado, e eu comecei a fazer os acordes, não sabia para que servia, mas eu decorei todo, eu estava doente de cama, não podia fazer, decorei todos os acordes, eu não fazia ideia do que era intervalo de quinta, eu só decorava. Aí começou meu ministério, comecei a tocar nessa igreja e quem conhece minha história, eu estou aqui hoje pela graça do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! O que eu estou querendo te dizer é que se você acha que sacrifício de louvor é vir à igreja cantar, eu tenho uma péssima notícia para você.
culto de domingo é celebração. Celebração. Deixa o meu povo ir para me celebrar uma festa. Isto é o nosso culto, é festa, é alegria. A gente vem para o culto, é para festejar. Festejar os feitos da cruz, festejar o que Ele fez em nós, festejar a nossa nova vida. Esse é o nosso culto, essa é a celebração. Agora, deixa eu te falar uma coisa com todo respeito a todos os gordinhos, com todo respeito. Meu querido, você já está gordo de tanto receber neste lugar. Está na hora de você entrar no CrossFit de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? Levantar pneu de trator. Que eu não faço ideia porque que alguém levanta pneu de trator. Todo respeito a vocês que fazem CrossFit. Está na hora de você exercer esse seu ministério aí. Está enterrado. E olha, Deus mandou falar um negócio aqui, e eu fiquei com tanto receio, sabe por quê? Porque vai doer. Mas como meu compromisso é com Ele, eu tenho que falar. Como diria Fábio Trigoni, eu vou falar. Teve uma época, pastor Leonardo, que caiu uma bomba no meio dos jovens, e fez assim, foi todo mundo embora. Ficou eu, a Cida, quantos mais, Cida? Uns 10? Por aí. 10 gatos pingados aqui. A gente estava acostumado com 100. Aí sabe o que a gente fez? Ele falou, Cida, vamos fazer alguma coisa, vamos orar. O que a gente vai fazer? Aí o Senhor colocou no nosso coração de visitar os jovens. Aí aquele meu final de semana que eu falei pra você que era lotado, era por causa disso, porque quando chegava depois do ensaio, era acho que 1 hora mais ou menos, a gente pegava os nossos carros, tinha dia que dava uma caravana, né, pra ir visitar os jovens. Em menos de um ano, tava lotado. Aí sabe o que aconteceu depois desse 1 ano? Aconteceu o sim out, que o Renato gosta tanto. Sabe o que o Senhor mandou eu te dizer nessa noite? Vai doer. Você está visitando quem? Me perdoa. Eu não sou bom para bater em ninguém, não. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não mate o mensageiro, eu só vim trazer o recado. Tem gente que estava aqui. Deixa eu te falar um negócio. Não queira saber o que é um quadro depressivo. Não queira saber o que é uma síndrome de pânico. Não queira. Porque nós temos um preconceito gigante. Isso é falta de oração. Isso é falta de Bíblia. Isso é falta de... Claro! Você é muito crente. Graças a Deus. Deus te abençoe. Agora a gente que é fraquinho, a gente que é humano, que é normal, a gente passa por algumas coisas desse tipo sim, e eu sei o que é estar dirigindo no rodoanel e ter que parar, porque as lágrimas estão me impedindo de dirigir, eu tinha que estacionar e parar ali, ligar o pisca-alerta e chorar. Portanto, se essa palavra é para você, em nome de Jesus, para de ficar esperando plaquetinha, porque tem um departamento. Que mano é departamento? Deus quer que você arregace essas mangas e comece a visitar enfermo, doente, triste, abatido, cabisbaixo, depressivo. Sabe por quê? Porque teve um dia que eu estava numa sala e a janela estava bem aberta e tinha uma pessoa dessa igreja aqui comigo que ela me disse posteriormente: Rogério, eu achei que você ia pular. E foi por causa dessa pessoa, dessa casa de oração, de um ministério daqui, deste lugar, que o Senhor me restaurou. Chega!
Chega de vir domingo após domingo receber. Eu vim para receber. Chega! Chega, sabe por quê? Porque isso aqui é maná, só serve para hoje. Eu vou dizer de novo. Isso aqui é maná, só serve para hoje. Amanhã não serve mais, apodreceu. Se você... segura aí, não dá glória não. Segura aí que vocês estão muito crentes. Se você está achando que o maná que é distribuído aqui no domingo serve até o outro domingo, você está muito enganado. Só serve pro domingo. Segunda-feira você tem que buscar de novo. Terça-feira você tem que buscar de novo. Quarta-feira você tem que buscar de novo. Quinta-feira de novo. Sexta-feira de novo. Sábado de novo. Até o domingo. Fique de pé, eu preciso orar por você. Deixa eu falar um negócio. Moisés, quando se encontrava com Deus, descia do monte, o rosto brilhava. Aí disseram assim: Moisés, esse brilho aí, tá que nesse farol. Tá muito, Moisés. Faz o seguinte, bota um véu. Aí Moisés botou o véu. Aí sabe o que aconteceu? Passado um tempo, acabou o brilho, pastor. Não precisava mais de véu. Mas sabe o que o Moisés fazia? Imagina que eu vou tirar o véu para o pessoal achar que acabou meu brilho? Não, eu vou continuar com o véu. Ei, tira esse véu. Tira esse véu. Não adianta mais não. Agora vai ter que chegar perto mesmo da luz. Glória a Deus. Para refletir de novo. Porque você não é sol. Sol é Ele. A gente só reflete. Mas para refletir, tem que chegar perto. Eu quero orar por você nessa noite. Que teu ministério está empacado. E eu não queria constranger ninguém. Pelo contrário. O que Deus está fazendo aqui nessa noite vai muito além do que a gente está vendo. E eu vou com toda a coragem fazer isso porque eu sei quem é que está mandando. Vem aqui para frente para eu orar com você. Eu quero ver seu ministério deslanchar. Vem rápido pra gente, que daqui a pouco a gente já vai cantar de novo. Rápido, vamos lá, eu quero ver teu ministério, saiu a galope.